Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos nos estúdios do TribunaCast Campos do Jordão, a mais de 1.600 metros de altitude, a cidade mais alta do Brasil, em plena temporada de Campos do Jordão, cidade bombando, todo mundo aqui aparecendo para conhecer as maravilhas de Campos do Jordão, e não só Campos do Jordão, mas a Serra da Mantiqueira, né? Nós temos aí São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal. É um prazer enorme poder receber você que está do outro lado da telinha, você que está nos ouvindo agora pelo Spotify, que está subindo a serra. Temos um prazer imenso, imenso mesmo de apresentar a vocês mais uma vez o TribunaCast. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira, faça parte desta grande família da equipe TribunaCast. E hoje, tribuneiros e tribuneiras, vocês devem estar pensando, quem é ele? Quem é esse que está aqui do meu lado? Quem é essa figura espetacular? Essa figura nada mais é do que o nosso querido Matheus Calazans, que hoje estreia, né, na mesa, compondo a mesa do TribunaCast. Tantos e tantos outros, e a gente escolheu e além, e é psicólogo. Né? A gente tem que frisar isso, entendeu? Tem que falar. O TribunaCast precisa de psicólogos, precisa de terapeutas, precisa de psiquiatras, entendeu? E aqui nós temos aqui o Calazans. Beleza, meu querido? Tudo certo, Sérgio. Graças a Deus, começando aí, né? Começando a nova carreira? Exatamente, pode ser, mas que responsabilidade, né? Opa, que responsabilidade. E mais ainda porque a gente gosta de colocar na fogueira, né? Com certeza. Porque a gente tem aí um convidado aí, é São Paulino, né? É isso, Calazans? É, com certeza. Você sabe eu sou. Ah, você é São Paulino, Com né? certeza. É, mas o nosso convidado aqui hoje, Lúcio, eu estou sabendo aí que ele é dos nossos, cara. É mesmo, O cara tem, eu fui ver o Instagram dele. Sério? O cara tem bonito Instagram lá, tem umas camisas lá, eu vou dar uma dica, meio cor verde, um negócio assim bacana, entendeu? Já complicou um pouquinho. Opa, mas tribuneiros e tribuneiras, mais uma vez, um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez aí com vocês. E hoje nós temos aí o nosso queridaço, cara empreendedor, empresário, mas não pensa que é fácil não, viu, meu? Não pensa, para ele chegar onde chegou, cara, e vocês podem ver aqui uma composição de mesa aqui, porque a gente adora chamar esses convidados aí, porque a gente já faz uma boquinha antes aí para aproveitar todas as delícias que nós temos aqui. Vamos falando com o nosso querido Anderson, né? Proprietário, né, da Dona Chica, famosa Dona Chica, né, no Horto Florestal, e tem várias marcas aí que ele vai falar aí pra gente no decorrer dessa resenha. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá, meu amigo? Olá, Sérgio, um prazer estar com vocês aqui, né, nesse inverno de Campos do Jordão, falando aí um pouquinho aí da nossa vivência, da nossa experiência, falando um pouquinho de Dona Chica, e contando aí umas resenhas, uns causos aí, pra gente alegrar essa temporada de inverno. A gente adora saber da vida dos outros, Anderson. A gente adora, a gente é fofoqueiro. A gente aqui é fofoqueiro e a gente, além disso, a gente espalha a notícia. Sim, não é isso, é melhor Calazans? ainda. E você dá uma caprichada aqui no negócio aqui, hein, meu? Tá bonito. Depois você fala aí sobre isso aí. Temos um livro também que a gente tá super, hiper curioso para saber. E aí, Anderson, como é que estão os negócios? Estamos aí, né, Sérgio? Mais uma temporada, né? No meu caso aí, eu estou indo para a 30ª temporada de inverno em Campos do Jordão. Graças a Deus, as casas todas cheias, todas bem movimentadas, né? A gente tem esse ano aí, tivemos a novidade, uma nova unidade dentro do Parque Capivari. Então, estamos aí com as operações aí todas em pleno funcionamento aí nessa primeira quinzena aí de julho. Foi recente aí a aquisição, né? Foi isso, né, Matheus? Recente a aquisição lá, né? Isso lá dentro do Parque Capivari, né? Exatamente. O Parque Capivari, eu costumo dizer que foi um grande presente, né? Que eu tive tanto do Parque Capivari quanto dos investidores que me chamaram lá para a gente iniciar uma operação aí muito especial que nós tínhamos no Horto, né? Há 2 anos abrimos no Horta e agora nós chegamos no centro de Campos do Jordão, dentro do Parque do Capivari. E como é que tá lá? Você falou do Parque Capivari, eu acho fantástico esse projeto, essa concessão, né?
Campos do Jordão ganhou muito com isso, né, com o Parque Capivari. Como é que você está enxergando aí o potencial do parque? Eu sou um fã das concessões privadas, né, Sérgio? Até porque eu estou presente nas duas áreas que foram concedidas para iniciativa privada, né? Dentro do Horto Florestal e o Parque Capivari. E sem dúvida, quando você vê os equipamentos turísticos hoje, todos revitalizados, pulsando, pujantes aí, com tudo novo, moderno acontecendo, né? A gente vê que a nossa cidade, ela renasce, ressurge, né? Com novos atrativos e cada vez mais aí a joia da Mantiqueira, né? É verdade o que você apontou. Agora você me lembrou também que o Horto passou por esse processo, né, de concessão e tal. Porque Exatamente. antes vocês tinham lá a Dona Chica, não era ainda concedido isso, né? O Dona Chica a gente começa há 12 anos atrás e eu começo com um contrato de permissão de uso, um edital simples pelo Estado, no qual eu fiquei quase 6 anos nesse contrato operando direto com o Estado, né? Foi aonde surgiu Dona Chica, a gente começa extremamente pequenininho, era um estabelecimento com 6 mesas, né? Pouco... É bom lá, hein? Você já foi lá? É já. bom demais lá, hein? Espetacular. Tem uma... Eu não sei se é uma picanha acho, na pedra, não sei. Alguma coisa nesse sentido, umas... Cara, como bem lá, viu? Mas continua aí. E lá a gente inicia, né, a nossa história... Não a história na gastronomia, mas empresariando de uma forma maior, né? E aí, no decorrer disso aí, eu me deparei com a concessão do parque, né? Participei muito do chamamento público, me fiz presente, a gente quase montou um grupo para poder formar uma SPE para tentar pegar o parque, não acabamos desistindo, mas aí veio, né? Hoje o Parque Estadual, o Horto Florestal, é gerido por uma empresa do Rio Grande do Sul, a Urbanis, com o qual eu tenho uma grande parceria hoje, e para nós foi, na verdade, um grande crescimento depois que eles entraram, né? Foi o primeiro empreendimento seu ali? Não, Sérgio, eu tenho um aí, pessoal que está nos assistindo, eu acho que eu devo ter alguns clientes antigos. Eu comecei com um negócio muito pequenininho na Bernécia, tá? Atrás do extinto lojão também, era o Espeto na Brasa. Pô, o Espeto na Brasa que tinha uma... Brasília. A Brasília? Eu cerrei uma Brasília. Meu, é sério que era seu lá? Sim, foi quando eu comecei a empreender. Pô, também ia, viu? Eu acho que eu ia acompanhando a jornada do Anderson. Pô, era lá, na Brigadeiro Jordão. Isso, na Brigadeiro Jordão ali. Hoje funciona o Café da Anne ali, mas era ali. E eu tive a ideia, queria me empreender, a gente montou aquele negócio. Quanto tempo faz isso, hein, meu? Que eu abri o Espeto fazem 14 anos. 14 anos, 14 né? anos já. Foi um sucesso ali, né? Foi diferente, Foi um sucesso, né? Foi algo muito criativo, acho, para a cidade, né? A cidade ainda muito carente de entretenimento, lazer, locais, né? Para o público de Campos. A gente abriu ali, a gente tinha casa cheia todos os dias, casa né? cheia. Era algo bem inusitado lá para nós. Trabalhamos bastante, uma casa de espetinho. E lançamos várias coisas lá na época, mas a Brasília era o grande chamariz. Não, a Brasília era, bem de frente, assim, eu lembro, a Brasília ali, você passava na avenida ali, você deparava com então, um ali foi quando o bichinho do empreendedorismo me picou. Sempre fui podemos chamar de intraempreendedor, né? Sempre empreendi no negócio dos outros. Mas você fazia o que antes aí? Sérgio, eu começo em 94, né? Trabalhando no turismo. Sempre sou filho do turismo, sou jordanense, filho do turismo. Venho de uma família de classe média e até nunca, não tem nenhuma história de passar necessidade, mas eu queria honrar muito a minha família trabalhando, né? Dar orgulho principalmente para minha mãe, que é um grande exemplo da minha vida. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Então, durante o meu ensino médio, eu trabalhava à noite, aos fins de semana, no extinto Solemio. Começo como como garçom. Fiquei por 5 anos, né? Tive grandes professores, né? O Simplício, o saudoso Simplício, que me deu a oportunidade para começar. Depois a esposa dele, a Silvana. E lá eu comecei a minha jornada, né? E fui até 99, até entrar no Senac. E
no Senac, daí foi a hora que eu me desenvolvi profissionalmente, que eu fui buscar meus estudos, né, onde eu comecei com cursos livres, fiz minha graduação, pós-graduação e tudo mais, e foi o momento que eu me qualifiquei mesmo, me profissionalizei, até a gente chegar aqui nessa história. Se você está trabalhando, o Calazans, tribuneiros e tribuneiras, Cata Preta, você está realmente desde garotinho, né? Porque a gente tem a ficha. A gente não é bobo, a gente tem uma ficha técnica. A gente sabe tudo dos nossos convidados. A gente estuda os caras para tentar fazer o menos feio possível aqui. Meu, você tem eu até me atentei nisso, né? Porque você tem hoje 45? 46. 46. Pô, o cara me fala que tem 46 anos de idade, mas de carreira ele tem 31. Falei, pô, caraca, meu. Parece a Adriana Hag. Parece a Adriana Hag da Arca de Noé lá, que ela também faz parte aqui da equipe do TribunaCast, né? Eu falo para ela, pô, mas você começou a dar aula com 5 anos de idade, meu? Ela, com 5 anos eu tava dando aula já de inglês, de português. Olha só. Cara, você ralou, hein, Bion? Então, comecei cedo, Sérgio, e até aproveitando esse caso aí, né, da Adriana, e comigo me aconteceu algo até meio parecido, né? Eu entro no Senac com 19 anos, de 18 para 19 anos, em 99, e naquela época, quando abriu o Senac, não se tinha professor com experiência prática no Senac, nem no Brasil. Boa parte dos professores do Senac eram todos estrangeiros. E então, logo do começo, como eu já tinha uma vivência, então, para mim, eu aprendi muito rápido. E eu começo a dar aula com 20 anos. Então, por muitas vezes, eu era a pessoa mais nova numa sala de aula, dando aula para as pessoas. Eu não tinha o diploma para poder ser o professor da cadeira, mas também o nosso saudoso Ronaldo Barreto sentava no canto da sala, falava, ó, hoje precisa dar aula de coquetel. Daí eu ia lá dar aula de coquetel na prática, ele ficava no canto, assinava o diário, mas quem conduzia a aula era eu. Então eu comecei muito cedo, tudo, né? Fui meio precoce em algumas coisas desde sempre. E hoje é um sucesso, né? Um sucesso de crítica aí. E aí, Calazans? Diga aí, faça a sua estreia. Sim, sim. Então, na verdade, a gente vê que quando você pesquisa sobre o Dona Chica, né? Ou mesmo, eu sou daqui de Campos, quando você vai lá, você vê que tudo é pensado, não é, Sérgio? Você vê que cada detalhe, cada ponto ali, ele é muito pensado. E eu queria saber um pouquinho sobre isso, né? Porque o Dona Chica, pelo menos o do Horto, lá é dentro de uma reserva ambiental. Se existe, né, um pensamento por trás disso também, para o primeiro ter sido lá, se existe algo que traz junto com o ambiente, além dos pratos em si. Vamos lá, Matheus. Sua pergunta tem várias respostas, né? Sim. Assim, tudo é pensado, tá? Sim. Eu sempre quis valorizar muito a nossa região, os nossos produtos. Dona Chica tem uma história de resgate de cultura. Sim, sim. Tá? Então, desde a chita aqui, né, que esses tecidos que nos acompanham nas nossas marcas, nos nossos eventos, tudo. A chita é um exemplo. Isso aqui é o tecido mais simples que existe. Sim. Tá? Só que eu fui criado que as pessoas, quando ela queria agradar alguém, queria mostrar carinho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho posse, mas eu tenho isso aqui eu decoro para te receber. Isso aqui é uma forma de afeto. E o Dona Chica é isso, é explorar essa cultura nossa, né, do interior, de cidade pequena. E aí a gente foi pensando em cada um desses produtos. Claro, eu fiz um resgate de um fruto que estava meio esquecido aqui na Serra da Mantiqueira, que é o tomate de árvore. Sim. Que ele está presente em vários pratos nossos. Era um fruto que tinha em todas as casas e por ter tanto ele não tinha valor comercial e acabou se extinguindo. A gente trouxe ele de volta até para o movimento atual que vem acontecendo na Mantiqueira, né? Com os vinhos, os meles, produção de arroz e tudo mais. Isso que está acontecendo. Então, Dona Chica sempre foi pensada em tudo isso. Sim. Claro que a gente teve um começo. E no começo tinha muita insegurança de entregar isso, essa questão dessa história para as pessoas. Uhum. Você começa a empreender, você precisava vender, você precisava. Então, eu começo até um estabelecimento mais parecido com outros. Sim. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que
consumidor valorizava isso, ele queria escutar a nossa história. Sim. E a nossa história sempre foi verdadeira, foi autêntica, porque era a minha história, era a história de quem estava lá comigo, da minha família e tudo mais, e passou a ser uma história muito forte, intensa. Então, a gente cada vez mais sempre vai aproveitando isso. Hoje, no menu do Dona Chica tem uma curiosidade, né? 80% dos nossos produtos é num raio de 100 quilômetros. Então, aqui, a gente explora o pequeno produtor, o produtor local, né? Nós trazemos tudo isso para os nossos pratos. Cada prato tem uma história, tá? E estar dentro do parque foi um acaso, tá? Foi um grande amigo meu que me incentivou a participar da concessão, que foi o Márcio da Zoom. Sim, sim. Tá? Um dos fundadores da Altos, e hoje ele é um empreendedor do Zoom Aventura e Zoom do Bike Park, e ele nos incentivou para ir para lá. Eu até brinco na época, eu falava, Márcio, quem que vai no Horto? Eu vou montar um restaurante e não vai ninguém, né? E hoje aí a gente atende aí mais de 70 mil pessoas por ano no Horto, Sim. né, com a nossa casa, e a gente tem um slogan que ele reflete muito o que é o Dona Chica, que é o simples por natureza. A gente é tudo pensado, é tudo com carinho, mas eu costumo dizer que o último estágio do luxo é a simplicidade. E a gente valoriza esse momento de simplicidade. As pessoas voltarem a se conectarem consigo mesmo, com o alimento e com a natureza. É isso que o Dona Chica hoje busca em todas as suas esferas. E você conseguiu, muito bem, aliás, além da questão do potencial turístico, a gente vai querer saber de você aí, o seu pensamento com relação a esse setor, que obviamente é o carro-chefe, né, de Campos do Jordão, da Serra da Mantiqueira, né? Você conseguiu unir também tanto o turista como também o seu consumidor local, né, para ir, né, no Dona Chica, para experimentar os produtos, para apreciar, uma grande experiência. Como é que foi isso também? Além dessa questão aí, muito legal as estratégias e tudo mais, do simples, né? Simples. Anderson, simples, porém muito aconchegante, né? Simples, mas é bacana. Olha, eu gosto muito de lá. Além da questão no caso do Horto lá, ser espetacular, né? E esse espetacular eu peguei seu. Né? Espetacular, né? Tem toda uma temática, né? No Horto, tal, muito bacana. Você tá assim, em contato com a natureza, aquela coisa toda. Também, então, voltando à questão do consumidor local para o turista também, o que eles buscam lá no Dona Chica? Bacana. Você menciona muito, né? Eu costumo dizer que a gente sempre foi muito abençoado por ter uma grande aceitação do público local. E existe uma frase que uma vez um turista me falou e eu nunca esqueci, né? Uma vez eu estava num restaurante e domingo eu costumo brincar que no Dona Chica parece um passeio na Bernese, de tantas pessoas que tem da cidade. Sim. E eu circulando nas mesas, conversando com as pessoas, um turista virou, né, para a esposa dele, falou, você tá vendo? Ó, o restaurante é bom mesmo. Né? E eu fico escutando de canto de ouvido, falei assim, ó, as pessoas da cidade aqui frequentam. E o restaurante que as pessoas da cidade frequentam é sinal que ele é bom. E aquilo me chamou muita atenção, que para nós sempre foi muito natural, porque a gente tem esse histórico, né, do jordanense não frequentar os lugares, a gente escuta até do jordanense de falar que às vezes não é bem tratado em algum local, e a gente nunca fez distinção, muito pelo contrário, a gente sempre estendeu o tapete para atender, que eu sempre tive muito orgulho de carregar. A gente constrói muitos eventos, principalmente, né, a gente está vindo aí das nossas festas juninas, que a gente criou para o entretenimento, para a família jordanense. A gente teve no início do ano a Pamonhada Dona Chica, que a gente trouxe muitas pessoas de Campos do Jordão, a Folia de Reis, né, que também é para muitas pessoas de Campos do Jordão. Então a gente sempre fomentou isso, né? E eu não entendo muito bem essa diferenciação, né, do local e do turista. Para mim, todos são nossos convidados, estão na nossa casa, né? E estar no Horto, o Horto foi um presente. Por que foi um presente? Eu acho que não tem local em Campos do Jordão com mais história que nós temos o Horto. A gente está falando de um local que representa 30% do município de Campos do Jordão.
Foi o primeiro parque estadual do estado de São Paulo, né? Ele remonta da época colonial do Brasil, como desde a Fazenda da Guarda, passando por várias famílias, né? Que teve toda uma questão até política envolvida, até questões aí da Revolução de 32, com a Guarda lá. E além de toda essa história, o patrimônio ambiental que é o parque e tudo mais, é um local muito especial que também vem junto com a história da Dona Chica. É o lugar que o jordanense sempre teve pertencimento. Um dos poucos lugares que a gente tem, a gente pode afirmar, o jordanense tem o pertencimento, tem o carinho pelo parque. Eu costumo dizer que no Horto, você escuta histórias da família jordanense. É o pai que levou o filho para ensinar a andar de bicicleta, né? É o passeio, quando você recebe um convidado, você leva lá no Horto para você mostrar um pouco da cidade, até coisas erradas, né? A gente matava a aula quando criança, fugia pro Horto, mas todo mundo tem uma conexão, tem uma história, né? A gente percebe muitas vezes em Campos essa divisão que tem entre turista e o local, e o Horto sempre foi a casa do jordanense, né? Todo mundo sempre fazer um churrasco no final de semana, fazer um piquenique. Sim, Ele sempre se sentiu em casa, tá? Então, para mim fui agraciado com isso de estar dentro do Horto Florestal com a minha casa e construir um pouquinho da história também do Horto da cidade com Dona Chica, né? Poxa, você me fez. Eu estou aqui falando com vocês aqui e eu estou me lembrando justamente desse churrasquinho, cara, como era bom, viu? Não, Você precisa voltar. Por que você não volta lá Não, para mas montar tem alguma as coisa? churrasqueiras lá, o dia que vocês não, quiserem. aqueles espetinhos lá, entendeu? O espeto Os do espetinhos, meu. Eu lembrei de duas coisas da minha infância, que era Brasília, que eu passava com os meus pais, eu estudava na Ceia. E eu fazia birra pra comer espetinho na Brasília. Olha Cara, só! te juro. E outra coisa, ele falou do Horto, da história da família jordanense. Eu aprendi a nadar naquelas argolas que tinham no Horto. Lembra que as crianças passavam assim? Nossa, Muito E bacana. retrata muito isso no Dona Chique, você falando sobre esse sentimento de pertencimento, é uma visão muito bacana de ter, né, Sérgio? De como trazer isso para a cidade. Fica legal. fica muito familiar, não Exato. é? Eu acho que é algo assim, é muito legal lá, por questões realmente, fica algo muito acolhedor, assim, de família mesmo, né? E você falou a verdade. 2 pontos que eu estou aqui pensando. Um é que esses turistas tiveram muita razão quando eles disseram isso, porque quando você tem a credibilidade do seu povo, né? Da sua terra ali, né? Que eles ali estão endossando, ali falam, é bom, né? É gostoso, é aconchegante, somos muito bem tratados, né? O turista chega e fala, o estabelecimento realmente é para nós também. Porque quando você cuida da sua casa, quando você tem essa capacidade, né, de você olhar internamente aí, você, consequentemente, naturalmente, você consegue tratar muito bem o turista também, né? É muito legal isso. Sem dúvida, né, Sérgio? É justamente isso, né? Mas eu acho que sempre vale a pena a gente destacar o seguinte: tudo isso não acontece porque eu quis sozinho. Não foi fácil, não. Foi muito trabalho, tudo, mas tem uma palavrinha muito forte, né, no nosso grupo, que eu faço questão de falar, que foi a família Dona Chica que assim construiu. Tá? Hoje nós somos uma empresa com mais de 80 colaboradores. Tá? Recentemente fui convidado até a dar uma palestra e eu fui tabular alguns números lá e me surpreendi. Né? Nós temos um turnover muito baixo. Para quem não conhece, o turnover é a rotatividade de colaboradores. Tá? A gente está na casa aí de 3,5% ao ano de turnover. Isso é muito baixo. Quem for pesquisar esse dado aí sabe. Isso eu estou falando da parte técnica. Mas agora tem a parte verdadeira. Estou com a Amanda aqui, que veio me acompanhar aqui no podcast. Ela é um exemplo disso, está há mais de 8 anos conosco. Todos que iniciaram na cozinha comigo estão até hoje.
né? Eu vou ficar até amanhã cedo falando alguns nomes, a Solange, a Vera, a Clarice, a Amanda entra um pouco depois, o Leandro, essas histórias que nos ajudaram, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? A minha família servindo a sua família. O Dona Chica é uma grande família, a gente constituiu isso. Eu trabalho de forma familiar, meu irmão é meu sócio, minha esposa sempre está presente comigo nas operações e tudo mais, mas mais o que eu considero eles da família e eles são a família, né? O Dona Chica não tem o pai, a mãe, o irmão, o cunhado que começa a namorar com outro. A gente foi constituindo uma grande família, todo mundo tem laços. E tudo isso acontece, o turista reconhece, o jordanense reconhece. Por quê? Porque é a nossa verdade, é o nosso dia a dia mesmo. Não é algo que a gente desenhou para contar para alguém. É o nosso dia a dia construindo isso. Tá? Na inauguração do Capivari, né, a gente promoveu um coquetel e eu fiz questão de levar. Nós fomos aí, eu levei mais ou menos umas 25 pessoas. Eles não entenderam no dia, né? Eu fui convocando alguns colaboradores. Ó, você tem que ir no dia da abertura, você tem que ir, né? E tinha alguns colaboradores que não estão acostumados a trabalhar à noite, às vezes era de outras situações. Daí eu fiz questão de chamá-los todos no salão, né? Falando, ó, a gente está iniciando uma nova história da nossa empresa, mas se hoje a gente está abrindo o quarto restaurante, a gente virou franquia, né? A gente vai abrir unidades fora de Campos do Jordão. Tudo isso foi porque vocês começaram, vocês acreditaram no projeto lá atrás, vocês se dedicaram, vocês deram amor, carinho, se engajaram em tudo isso. Então, hoje, a gente tem, né, esse reconhecimento da marca Dona Chica, tudo. Cada um de vocês é o Dona Chica, tá? Vocês que fizeram isso, tá? Então, todo esse reconhecimento que a gente tem é fruto da nossa equipe, da nossa família que construiu isso. O grupo Dona Chica é constituído quantas marcas aí? A gente já teve algumas marcas em um determinado período, Sérgio. Daí eu optei agora para estruturar tudo em Dona Chica, tá? Então, hoje, basicamente, é o Dona Chica. Mas nós temos o Dona Chica Restaurante, que é a unidade principal no Horto Florestal. Lá dentro eu tenho o Dona Chica na Floresta, que é uma atividade secundária que a gente abre aos finais de semana, férias e eventos privados. Há 2 anos nós abrimos um outro restaurante, que foi um outro presente que eu tive, que eu fui abrir um restaurante no bairro da minha família, onde meus avós nasceram, onde minha mãe nasceu, onde eu tenho toda... Quando eu conto essas histórias, foi de lá que vem toda a minha identidade, né? Que foi no bairro dos Melos, que é o Dona Chica na Horta, né? E agora o Dona Chica Capivari. Além disso, nós temos um food truck, tá? Que fica na área central do parque. E daí eu tenho com alguns parceiros, eu tenho o Café do Parque também, que é dentro do Horto Florestal. E a gente acabou se especializando em parque, Sérgio, tá? Com o Horto, com o Parque Capivari, nos Melos é o Parque da Terra. E lá atrás, na concessão do parque, às vezes a gente vai construindo relacionamento, raiz, as pessoas vão conhecendo nossa história, nosso trabalho. Uma das empresas que tentou pegar o parque, ela acabou desistindo da concessão. Eu fiz muito relacionamento, trabalhei muito para eles, fazendo estudos de viabilidade. E o ano passado eles me demandaram a compra de 2 franquias do Dona Chica para colocar em 2 parques que eles fazem gestão. Que o Dona Chica, vamos ver se até o final do ano ou início do ano que vem nós vamos ter um Dona Chica dentro do parque do Itatiaia e possivelmente em Ibitipoca também. Que bacana, hein? Legal. Isso, legal, então olha. hoje eles compraram essa franquia, eles queriam a marca Dona Chica indo para esses parques, identificando como a gente é E com o mesmo potencial de produtos, como é que essa questão dessa logística, tudo já foi pensado? A gente já desenhou, né? Eu contratei uma agência para a gente estruturar toda a questão da franquia e tudo mais, a gente já idealizou. O Dona Chica é uma casa da Serra da Mantiqueira. Isso é nosso, assim vamos trabalhar com produtos, produtores, culturas e hábitos da Serra da Mantiqueira, tá? Então, está indo para Itatiaia, é Serra da Mantiqueira, então nós vamos, claro,
teremos adaptações de um ou outros pratos, que a gente tem que respeitar a cultura local e tudo mais, mas a essência vai toda ela. E alguns dos pratos sairão daqui, da nossa cozinha de produção, e irão direto para lá. Tá? Algumas coisas serão produzidas lá, outras nós vamos destinar. Levando o nome de Campos do Jordão e toda a Serra da Mantiqueira, né? Exatamente, né? Isso aí nos traz muito orgulho, né? A gente ter uma casa que ela, assim como outros empreendedores da cidade abriram negócios fora, levando o nome de Campos do Jordão, né? Agora a gente vai poder também falar do Dona Chica. Tribuneiros e tribuneiras, estamos aqui com o Anderson, o cara. Olha, eu faço o convite a você que está aí nos assistindo, você que está nos ouvindo no Spotify, dá uma chegadinha lá no Horto Florestal. Vai lá na Dona Chica pra você ver que eu não tô falando besteira, não. O negócio é bom, mas é bom demais, Ótimo. entendeu? É bom, porque a gente já vai colar lá na área. Vamos dar umas carteiradas lá no Anderson. Lá. Fala, Anderson, aqui, ó, lembra da gente? Aqui, ó, TribunaCast. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, Deezer, Instagram. Estamos em todas as plataformas digitais. Aí, quero mandar um abraço aí para a equipe do Hotel Excellence, o Savoy. Savoy Hotel Excellence. Olha, o Matheus Ceará, que esteve aqui conosco lá, o cara, Calazans, o cara mandou uma mensagem, falou, meu, é top o negócio. Então vai lá você também, conheça todo o pessoal lá, toda a equipe, eles vão estar aí de braços abertos para te receber no Hotel Savoy Excellence, mandar um abraço também pro pessoal do Savoy Leilões, do grupo, né, do grupo Savoy, Arnold Strass, Ivo Strass, Fabinho Rotielli, LDF Studio, e nós estamos aqui, faz aí um merchan lá, lá do seu consultório, onde fica localizado? Do consultório? Vamos lá, aproveita lá, olha lá na câmera. Claro, fica na Avenida Brigadeiro Jordão ali também, né? No Edifício Masa. Edifício Masa. Certo. E estamos lá para você que precisar de terapia, pilates, né? Nós temos uma clínica aqui em Campos, sabe, Anderson? Eu trabalho como psicólogo e sou especialista em inteligência emocional. Já fez aí um merchan. A gente é o seguinte, tribuneiros. A gente chama os caras aqui, os caras a gente é meio que obrigado a falar para os caras fazer um merchan, porque a gente não tem grana para pagar o cachê desses caras, entendeu? Famoso também é a mesma coisa. Não, famoso a gente paga um cachezão legal. O cara tentou, o cara vem lá de São Paulo, meu irmão, curtir Campos do Jordão. Tem que estar, né? Claro. Tem que ir lá no Dona Chica. Agora a gente já tem o Dona Chica também, porque eu vou mandar o pessoal aqui. Nós temos aí o pessoal que vem, por exemplo, o André Alba, vem em agosto, do Pânico da Jovem Fã. Eu vou pedir para ele dar uma passada lá, no Dona Chica. Grande fã dele. Então, o convite fica aí. Maravilha. Ó, já, tá vendo, André? Já descolei o negócio. Já descolei aqui. E nós temos aqui um intruso. O intruso, na verdade, é o seguinte, porque aqui é o seguinte, aqui a gente não tem frescura. A gente está montando isso aqui, tinha toda uma estrutura, colocamos todos uns produtos bacanas aqui que o Anderson vai apresentar para a gente, e eis que ele apareceu. Ele apareceu do nada. Eu iniciando o programa, um mosquitinho. Um mosquitinho apareceu. Ele está aqui. Um intruso. Que, na verdade, não dava para a gente interromper esse programa para ir tentar caçar o mosquitinho. Então ele está aqui, nós vamos deixar ele curtindo aqui um pouco, faz parte, dá até um enredo meio de fazenda, negócio, com natural, os produtos da Mantiqueira. O mosquitinho tem que aparecer nesses produtos, né? Para estar aí famoso. Calazans, fique à vontade. Sim. Na verdade, Anderson, o que é interessante da gente ver é que você sempre tem uma história, né, por trás dos pratos, uma história por trás desse atendimento. E eu acredito que, como nós estamos falando bastante disso, isso traz muito forte esse sentimento de pertencimento do jordanense mesmo, né? E o que me trouxe essa dúvida, você disse que não faz essa distinção. Mas se no começo você imaginava que seria tão bem aceito pela cidade de Campos? Matheus, a gente trabalhou com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho. Sim. Mas eu confesso que eu não imaginava que a gente teria essa proporção hoje que a casa tomou, né? Eu até digo que o Dona Chica é muito maior do que a gente pensa, né?
Eu tive uma história que ela é muito curiosa, eu acho que foi o grande start que eu tive do que era o Dona Chica, porque eu acho que nem eu tinha muita noção. Com a história da concessão do parque, eu tinha muito medo de... Porque, assim, com uma licitação simples, né, por mais que eu tivesse construído uma história, 5 anos e tudo mais, se no dia do edital alguém oferecesse R$ 1 a mais do que eu, para o Estado eu perdia o espaço e naquele local deixaria de existir o Dona Chica. Então eu tinha muita insegurança de perder aquele espaço e tudo mais. E tanto é que eu abri uma outra casa, que hoje não está mais comigo, mas que foi o Moringa Mantiqueira. Próximo do Corpo de Bombeiros. Isso, né? isso. Eu Também conheço lá. Eu abri o Moringa Mantiqueira na ocasião. Não é mais? Não está não está mais comigo. Eu acabei vendendo para um chefe de cozinha meu. Um ex-chefe de cozinha meu, o Robinho era meu chefe de cozinha. Quando eu resolvi que eu não queria continuar com o Moringa, ele se propôs a comprar, eu vendi para ele. Então, um grande abraço aí pro Robinho aí no Moringa, tá indo super bem, né? E aí, querido Calazans? Muito bacana. Tá gostando, Calazans? Tô gostando. É a sua primeira vez, Calazans, aqui. Tá legal. É a sua primeira vez. Sim. Você já fez o merchan, que a gente já pagou você, então, com esse merchan, né? Mandar mais uma vez um abraço pro nosso Tutinha, que é o Tutinha da Jovem... Tem o Tutinha da Jovem Pan e tem o nosso Tutinha... Nada mais é do que o Arnold Strass, do Hotel Savoy, que banca essa bagaça que é cara pra caramba, pra gente ter toda a estrutura. Você já tá pago, já? Sim, já tô né? pago. Eu espero que você sempre venha aí pra gente fazer as perguntas. E por falar em perguntas, fique à vontade sempre, Calazans. Sim, não, na verdade eu gosto de observar muito quando ele fala da história e do carinho que ele tem com os pratos, né? E de como isso é importante pra gente mesmo. E é muito bacana, Sérgio, na verdade não é uma pergunta, mas uma observação particular que eu tive dele falar que no momento de dificuldade, né, o povo jordanense em si, né, nisso que nós estávamos falando ainda, ajudou ele a superar isso. E como ele tirou de um momento difícil essa questão de aprendizado. Do né? limão fez uma limonada, né, Anderson? Com certeza, não, que isso o pessoal fala. Espetacular, Muito bacana. E eu tô vendo aqui, falar em produtos, que você já me deu um gancho aqui. Olha aqui, o nosso querido Cata Preta, Dona Chica, aqui, ó, esses produtos. Eu tô maravilhado. Se o Anderson pensa que ele vai sair daqui sem a gente abrir, ele tá muito enganado. Nós vamos ficar aqui até meia-noite. Não tem problema. Vamos experimentar tudo aqui. Né? Esse negócio do pessoal vem, não é o caso do Dona Chica, não, mas teve. Não vou falar aqui, né? Teve um cara, o cara. E também não é a Vila Santa Maria, que a Vila Santa Maria ela dá uma caprichada danada aqui a vinícola, hein? Aí teve uma vinícola, o cara veio aqui, o cara é premiadíssimo em tudo, mas ele trouxe uma garrafa de vinho. Eu falei, mas cadê o restante? Eu falei, era para trazer. Eu falei, a gente tá aí, vamos querer beber um pouquinho, né? Ajuda eu, né? Ajuda eu, né? Mas não ajudou, Anderson. Então nós temos aqui, eu queria que você falasse aqui, tá muito bem, olha, tribuneiros, uma mesa aqui, né? Da Dona Chica, né? Tudo que você vai encontrar lá. Mas a gente queria saber aqui os produtos que... É da Serra da Mantiqueira aqui, Anderson? Como é que é aqui? Explica pra gente. Aqui. Vamos lá, Sérgio. Aqui a gente tem algumas situações. Vamos lá. Acho que a primeira coisa, até antes de eu falar dos meus produtos, a gente foi atrás dessa questão da regionalidade. Eu chamo, né, da gastronomia de zero carbono. Da gente valorizar o que é da região na região. E a Serra da Mantiqueira é a Amazônia do Sudeste. A gente tem uma região riquíssima, com coisas fantásticas. Com exceção da Amazônia, eu duvido que a gente tenha uma outra região com um polo tão assim. E o curioso é que no passado era uma região pobre. Né? Na década de 40, quando o parque surgiu, inclusive o Horto Florestal foi um local para fomentar a economia local, porque era considerado uma região pobre, porque a gente não tinha atividade econômica aqui, né? E o governo queria que aqui se desenvolvesse economicamente, que as pessoas tivessem... Né? Então, foi uma estação experimental, o Horto Florestal, por muito tempo. Eles introduziram a truta, o próprio azeitona para azeite e tudo mais. Então, a minha história até se funde um pouco com isso, né? Se cruzou em algum momento. E eu comecei a querer só trabalhar com produtores locais. Então,
a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa, né? Quem produzia queijos orgânicos, quem produzia mel e tudo mais. Então, a gente já começa um trabalho com o pequeno produtor valorizando o que a gente tinha da região. Seja coisas que sempre se produziu ou as novas culturas que foram sendo introduzidas na Mantiqueira. Tá? Então, isso vem desde lá do comecinho do Dona Chica. Mas com o passar do tempo, a gente foi criando história com as nossas coisas que nós fomos realizando, né? Então, a gente, uma sobremesa, né, que é o brigadeiro de capim santo que a gente fez. Aqui? É esse aqui, esse aqui. Vamos mostrar aqui, tribuneiros, como é esse aqui? Esse é o brigadeiro de capim santo. Era uma sobremesa, capim santo? É uma sobremesa do nosso legal. cardápio. Só que o Dona Chica transcendeu. As pessoas não queriam mais comer o Dona Chica só no Dona Chica. A pessoa que comia o brigadeiro, ela queria levar para a avó dela, queria levar para a mãe dela como um gift, como um presente, tá? E aí a gente começou a desenvolver esses produtos para a gente começar a produzir. Então nós temos o brigadeiro de capim santo, a geleia de tomate de árvore, né, que nós utilizamos em algumas produções, que é esse fruto aqui bem típico aqui nosso. Muito bom. Geleia de jabuticaba, o chutney de cebola, o mugango, né, que é Mugango? uma abóbora. Uma abóbora aqui da região, né? Que daí eu faço com molho de mostarda. Uma pimentinha que é E acompanha o que aqui? Esse mugango. É esse aqui? Esse é uma aqui. conserva. Você pode comer com queijo, com torradinhas. Eu sirvo também com carnes no restaurante. Tá? Ele é quase uma espécie de picles. Certo. Tá? O molho de mostarda, né? Então, a gente começou a criar essa linha de produtos do Dona Chica. Hoje, nós vendemos o produto nosso empório, né? Nos nossos armazenzinhos que tem nas nossas unidades. E o ano passado isso transcendeu. A gente abriu um e-commerce e hoje a gente despacha para todo o Brasil, né, os produtos com a marca Dona Chica. Que bacana. Tá? Esse é uma característica, né? E aí a gente começou a ir atrás também de alguns produtos com coparticipações, né? Acho que uma das coisas mais emblemáticas que nós temos, não sei se você conheceu, Sérgio, né? Eu fui grande amigo do nosso saudoso Mané Yang. Foi, na minha opinião, o maior culinarista da Serra da Mantiqueira. É uma pessoa que eu tive um carinho muito grande de chamar de amigo. Ele fez meu casamento, a gente sempre teve relações. E ele tinha um prato que virou um ícone nosso, tá? Que era a paella da montanha. Ele criou essa paella da montanha. E daí, um dia eu resolvi colocar esse prato no nosso restaurante. Fiz uma adaptação, uma releitura dos ingredientes da época, mas toda a inspiração foi de Mané Yang. E aí a gente começou a fazer, né, a paella da montanha, que é um prato que ganhou alguns prêmios mais tarde, do Sabor São Paulo, feito em São Paulo. O prato eu fiz uma amizade muito grande, que uma pessoa que também era amiga dele, que era o Chicão Rosene, tá? Que hoje a gente tem uma relação bem bacana, um grande abraço pro Chicão. O Chicão hoje é um produtor na África, atravessou o Atlântico, está produzindo arroz na África, aqui de Guaratinguetá e tudo mais. E aí a gente, que é a base da receita, que é o arroz piagui, né? É o mini arroz preto. Esse aqui é produzido onde? Em Guaratinguetá. Esse é em Guaratinguetá. Isso aí tem uma história legal. Uma vez o Chicão... Piagui. Piagui. O arroz... Uma vez o Chicão me convidou para gravar um Globo Rural. Ele estava fazendo um sequencial sobre uma matéria do arroz, né? Desde a pesquisa, do plantio, da colheita, até a gastronomia com arroz. E ele levou a repórter do Globo Rural para filmar no Dona Chica, né? A gente não sabia, eu falo que a sorte nos encontra trabalhando, né? Daí a gente conversando do arroz, não sei o quê, e o arroz chama Piagui porque ele é da comunidade do Piagui em Guaratinguetá. E a comunidade leva esse nome pelo rio Piagui. E a gente olhando o rio Piagui, não sei o quê, e eu descobri que o rio Piagui nasce dentro do Horto Florestal. O rio nasce lá. A gente não sabia disso, as né? belíssimas coincidências. Mas daí eu me empoderei. Aí eu falo, seu arroz é bom porque a água nasce aqui no meu quintal. É isso aí, muito bom. E daí o Chicão nos autorizou. Então hoje a gente tem esse produto com a nossa marca. Ele vem com a receita do arroz com a paella da montanha. Tá? Poxa, então a gente produz esse arroz em coparticipação com ele.
E aí a gente começa a produzir alguns produtos em parceria com alguns produtores que sempre foram parceiros nossos. Daqui a pouco você tá dominando o mundo. Não, hein? Pô, não, mas tá demais, hein? é um pouquinho da nossa história. Você São tá voando, coisas, Anderson. Você tá voando, hein? E a gente foi desenvolvendo pequenas coisas. Temos aí, aqui também, ó, tudo, ó, pimentinha. tribuneiros e tribuneiros. É tudo com marca aqui, ó. Dona Chica, meu amigo. Você pensa, ó, a responsa aqui é grande para entrevistar esses caras, né? Esses caras são, ó. Ô, Sérgio, posso contar uma história Pode? curiosa? A minha filha até gosta da minha cara, minha filha chama Amanda. E a gente lançou o e-commerce, né? Vendendo e tudo mais. E começava a vender e eu peguei o hábito de entrar na venda e queria fazer, para onde que está indo meu produto, né? Eu entrava e via, falava, esse produto está indo para o Rio de Janeiro, esse está indo para São Paulo, nossa, esse produto está indo para a Amazônia. Aconteceu, a gente vai fazer entrega para Rondônia, né? A Amanda, coincidentemente, também, que trabalha com a gente, ela que é uma das responsáveis por essa logística. Aí teve um dia que começou a sair mais de 12 pimentas, vinho, espumante e todos os produtos do nosso e-commerce com a nossa marca, mas tudo no mesmo lugar, para um lugar no Rio de Janeiro. Falei assim, que legal, que bacana, mas eu achei curioso que era um volume muito grande de produtos indo para o mesmo lugar. E minha filha gozava e falava assim, você fica stalkeando os clientes, você quer saber quem são os clientes? Eu quero saber quem são os clientes. E eu fui atrás, e eu fui pesquisar, descobri que era um barzinho chamado Dona Chica, em Realengo. Estava comprando os produtos. Eu falei, pra mim é uma homenagem. Vamos despachar. Você chegou a entrar em contato com eles ou não? Não cheguei. Eu devia ter mandado. Eu imagino que ele está comprando e está colocando nosso produto em cima da mesa com a marca. Maravilha. Tá valendo. Dona Chica. E o nome? Você teve alguma inspiração para? Tem uma inspiração muito forte. Conta a história um pouquinho pra gente aí. Como é que foi criado assim, Dona Chica? Quando eu montei o restaurante, eu queria o nome de uma mulher. Tá? Porque, como o Matheus perguntou, era para ser um restaurante de família. Algo afetivo? Afetivo. Bem afetivo, muito, na verdade. né? Então eu queria um nome de uma mulher. Eu queria que a pessoa tivesse a impressão que tivesse uma mulher lá na cozinha cozinhando para você. E aí eu fui buscar essa referência na minha família. Chica é minha bisavó. Né? Então eu fui buscar uma referência dentro de casa. Porque a comida do Dona Chica é uma comida de fartura, de travessas ao centro da mesa. É mesmo, comida da avó, né? Onde as pessoas se reúnem em volta da mesa para confraternizar, comemorar, conversar, se reunir, coisa que a gente perdeu muito hoje em dia, né? As pessoas têm ritos de abastecimento. Ninguém mais senta em volta da mesa para a gente falar, como a gente está fazendo aqui. É verdade. E o Dona Chica é esse resgate desse momento. Então, eu fui buscar porque eu, como tantos outros, né, moradores aqui do interior, de Campos do Jordão, sabe que a vida nossa ocorreu em volta da mesa, na beira de um fogão a lenha, na cozinha, onde toda a família Os se almoços reunia, de família. Eu falo que ir no Dona Chica é um domingo na casa da avó, onde você colocava a comida no meio da mesa, as crianças brincando no quintal. Né? Aquela fartura. O que você tinha... você colocava na mesa. Existe um ditado italiano que rege muito a minha vida, né? Que ele fala que comer é a melhor vingança, né? Porque o italiano diz, se você está comendo bem, é sinal que você está bem. Então, é a melhor forma de você falar para qualquer pessoa que você está bem. Muito A mesa farta sempre, né? Eu falo que Campos do Jordão, ele é paulista por acidente político, porque a gente, a essência nossa é mineira. Era né? para ser mineiro. Era para ser mineiro isso aí. E daí eu fui buscar essa referência familiar, mas também fiz uso da cantiga de roda, do folclore, que eu também prezo muito. A gente agora tem a nossa brinquedoteca com os personagens do folclore brasileiro, no qual a gente conta a história do folclore brasileiro. E ainda tem a última conexão, que para mim também é muito importante, que foi em Chica, tá? Que é a nossa primeira beata da Serra da Mantiqueira, que viveu em Baipendi, né? Mas é mantiqueira. E Nha Chica, ela viveu para cozinhar para os pobres, né? Então, quando eu fui conhecer o santuário dela, né, a réplica da casa dela lá, tem uma frase que me marcou muito, né? Que ela dizia, né? Dessas panelas nunca faltou comida a quem teve fome.
né? Então, que reza a lenda que ela acordava, ela ia cozinhando. Ela não sabia para quantas pessoas ela ia cozinhando e quem batesse na porta da casa dela, ela ia entregando prato de comida. Daí as pessoas chegavam com doação, ela ia cozinhando. Então, ela viveu para a caridade cozinhando, né? Então, tudo isso acho que compõe a essência, né, da marca Dona Chica. Ela tem um caráter afetivo, mas foi toda uma construção que para mim hoje faz muito sentido em tudo que a gente desenha dos nossos serviços, das nossas propostas. Cara, como é bacana buscar essas origens, né? Você faz realmente com muito cuidado, né? Assim, muita parcimônia nas questões aí, pontuando e tal. E a gente vê a sua satisfação, né? A gente vê a sua felicidade quando você fala, assim, do cuidado com o cliente, do cuidado. Que, na verdade, não é nem um cliente, nem um consumidor, é amigo, né? Você formou ali durante toda a sua trajetória. E porque, tribuneiros e tribuneiras, mais uma vez, é o seguinte: vocês estão olhando tudo aqui, vocês estão olhando aí, ó, as delícias, as belezas, marcas Dona Chica, meu. Mas por trás disso aí, teve um processo aí de trampo, de trabalho, de persistência, de resiliência. Imagina, às vezes, muitas vezes, os caras, eles adoram olhar o agora. Ah, eles adoram. O que mais tem é gente olhando agora. Pô, mas fulano tá bem pra caramba. Sim. Ciclano, nossa, tá voando. Mas, ó, não sabe lá os chinelos que foram calçados. Às vezes nem chinelo, às vezes não tinha nem chinelo. Pra chegar onde chegou. E isso é resiliência, né? Persistência, acreditar. E dentro disso, enquanto aqui, depois você vai explicar assim as bebidas. Você quer fazer as honras aqui? Como é que a gente faz as honras aqui das garrafas aqui? Como é que. Não, mas a gente já vai arrumar isso aí. Isso aí não vai ter problema. A gente já vai ver como. Sérgio, vou abrir isso aqui. Potencial turístico. Como é que você vê hoje em dia o turismo em Campos do Jordão? Você que está aí já. Com pensamentos aí de franquias, né? Expandindo aí Dona Chica, mas na questão do turismo. O turismo mudou, né? O perfil do turismo mudou. Como eu falei para você aí no início da nossa resenha, o Parque Capivari foi uma sacada excelente, né? A questão da concessão, isso dá um dinamismo para Campos do Jordão. Nós vamos ter aí futuramente também a concessão, graças a Deus, da nossa estrada de ferro, no que isso vai impulsionar mais ainda o turismo da região, né? Não precisa dizer que o perfil do público que vai lá, porque vão todos os públicos, né? E você atende a todos da mesma forma, e é por isso que eles voltam lá no Dona Chica. Mas na sua visão como empreendedor, como visionário, como empresário, como é que você enxerga hoje o turismo de Campos do Jordão? Sérgio, apesar de eu empresariar um pouco mais de 10 anos, né, mas eu sempre trabalhei no turismo. E toda vez que eu escuto comentários desse ou perguntas nesse sentido, me vem uma imagem, né, que era curiosa. Quando eu, lá nos idos de 94, 95, quando eu trabalhava, no final da temporada, a cidade lotada, cheia, né, tudo. Mas eu não me esqueço, não era da cidade lotada de julho. Eu me lembro do dia 31 ao 1º de agosto. Eu tenho na minha mente a cena de eu saindo do restaurante, às vezes, no final de uma temporada, você andava no centro, você não via ninguém. Tudo vazio. Então era algo que se fomentava muito 30 dias. Sim, é fato, naquela época vinha muitas empresas multinacionais. A gente estava num período das marcas de cerveja, das marcas de cigarros, grandes estandes de carro, mas era algo que se fomentava por 30 dias e depois acabava. Hoje a gente tem uma característica, falando de temporada. Sim, claro, hoje ainda a temporada representa 30% do nosso faturamento. Ano passado isso era bem mais. Só que hoje, no dia 1º de agosto, tudo continua do jeito que está. As empresas continuam aqui, os empregos são mantidos, a economia continua no dia 1º de agosto. E Campos do Jordão é algo, na minha opinião, único. Por quê? Nós concentramos riquezas que quase nenhuma cidade tem. Tá? Nós somos uma cidade que nós somos aí no meio de mais de 20 milhões de pessoas, com estradas
fáceis de ir e vir aqui. É uma geopolítica interessante aí, né? Se a gente for analisar. Mas nós conseguimos preservar a natureza. Podemos ter um problema aqui, outro ali, mas nós temos uma natureza exuberante ainda preservada. E nós temos que cuidar disso cada vez mais. Mas promovemos a economia para o morador local. A gente tem oportunidade de trabalho. Fico, às vezes, um pouco triste de escutar o jovem falando que não se tem oportunidade de trabalho, que Campos do Jordão não tem possibilidade de crescimento. Eu costumo dizer que é mentira. Eu era um garçom. Hoje eu estou com 4 casas aqui. E vou citar vários outros, né? O Osiel começa bem cedo, hoje está com o Cantinho da Serra. Eu tenho uma história que eu sempre conto, o Zé do Chocolate. Eu lembro do Zé do Chocolate, com 14 anos, ele com uma bandeja vendendo mousse no restaurante que eu trabalhava. Essas pessoas são daqui, cresceram. Então, se tem muita oportunidade de trabalho, sim. Claro que vai ter oportunidade na vocação econômica da cidade, que é o turismo. E nós temos história, né? Nós temos um palácio do governo, a gente tem o melhor equipamento para a orquestra do Brasil. Nós temos a estrada de ferro que vai ser revitalizada. Nós temos 2 parques estaduais. Hoje não sabemos quantos parques privados nós estamos tendo. Uma rede hoteleira com mais de 10 mil leitos, mais de 300 restaurantes. Né? Então, nós temos uma estrutura que pouquíssimas cidades têm. E virão novos atrativos aí, né? Estão vindo novos atrativos. Parque dinossauro e tal, vem um monte de coisa aí, mano. E a gente tem muita história. E a verdade é a seguinte, muitas vezes nem nós conhecemos a nossa história, que a gente ainda não explora. Então, a gente tem um potencial, a cidade, a nossa vocação é o turismo. A gente tem que cuidar para a gente ter um crescimento ordenado, não exceder, mas eu acredito muito na nossa cidade, no nosso potencial, em tudo que a gente ainda pode entregar, porque, vamos ver, a gente virou a meca do ciclismo brasileiro, né? Sem seja dúvida. ele speed, seja ele mountain bike, né? Então, esses esportes, esse resgate que começou a acontecer do turismo equestre na cidade, Sim. né? Nós temos todo esse cinturão verde em volta da cidade. Os criadores do Mangalá, inclusive, eles já estiveram aí no Tarundu, já disseram que enxergam em Campos do Jordão um potencial excelente para que se façam as provas para o Mundial aqui. Você está citando a Vila Maria, com o Carbonari, a rota turística do vinho, a rota do vinho, que agora vai ser toda estruturada para isso. Que local que nós temos essa riqueza? Então, nós temos turismo cultural, nós temos turismo para criança, turismo gastronômico, turismo agroecológico, nós temos tudo isso acontecendo aqui. Então, as oportunidades são vastas. E cada vez mais o ser humano precisa do turismo. Agora vendo na outra ponta. Agora mais do que nunca, né? Também. Sim, Então, sabe uma frase que eu gosto de citar? Hoje, seja de qual classe social que você estiver, você escuta a pessoa falar assim, eu estou precisando viajar, eu estou precisando, né? Nós temos o Matheus, que é um psicólogo, ele sabe disso. Virou necessidade humana, não é mais, né? Eu fui criado, que eu venho de uma família simples, de classe média, o meu passeio era visitar familiar. A gente não tinha o hábito de passear por uma... Não, eu ia visitar a minha tia, eu ia visitar a minha avó. O passeio era visitar casas. Hoje não. Hoje as pessoas têm necessidade de... Mente, né? De a trabalhar mente, a a cabeça, gente precisa saúde. desse ócio, de desligar... Né? Eu sou abençoado pelo Dona Chica, a gente tem uma questão que eu não tenho Wi-Fi, eu não disponibilizo Wi-Fi no restaurante. Você sabe que eu ia te perguntar isso quando você falou, não, o pessoal vem aqui, o pessoal se reúne na mesa e tal, e a minha pergunta seria, porque lá não tem Wi-Fi, né? Eu não tenho, não gosto de entregar o Wi-Fi. Ótimo. Né? Eu não, Maravilha. Não gosto, porque, e é curioso que no primeiro momento eu já tive reclamações, já tive, eu não tem Wi-Fi, como um restaurante não pode ter Wi-Fi? Mas daqui a pouco ele para, ele começa a sentir o vento, ele começa a observar outras pessoas, né? Ele começa a observar, a conversar, né? a conversar. O Dona Chica acontece algumas coisas curiosas, né? Até uma das nossas marcas são os beija-flores, né? Ele me acompanha.
A gente coloca umas flores no centro da mesa. Hoje a gente até provoca um pouco mais. E os beija-flor vêm de mesa em mesa. Eu já tive situação que às vezes a pessoa está no celular olhando alguma coisa, ela não viu o beija-flor na frente dela. Ela perdeu aquela oportunidade de vida dela ver, algo ali acontecendo. Então, quando hoje a pessoa vai no Dona Chica, é justamente isso, é aquele momento para ela lembrar, E a gente tem histórias fabulosas da pessoa, a última vez que ela foi... Assim, fabulosas não, Eu digo assim, o momento foi fabuloso, mas a continuação da história. Mas eu escuto de clientes Santos, a última vez que eu almocei com a minha avó foi aqui. Tem esse agrega a questão desse valor sentimental. Eu falo muito para minha equipe, quem vem ao restaurante, ela não vem comer um prato de comida. Essa pessoa às vezes está planejando 6 meses de viagem, é uma comemoração especial, é aniversário, tá? Você não sabe se essa família de novo vai estar reunida, tá? A gente tem uma responsabilidade muito grande no atender o cliente no dia a dia. Além das redes, né? Porque lá tem umas redes lá pra gente poder dar uma descansadinha lá. A rede é curiosa, o Dona Chica ficou famoso, pelas redes. Você chega lá, domingão, gostou? Aquele maravilhoso, tudo maravilhoso lá. E de repente você olha assim, porque tem um sorvete, né? Ali, sim. E você olha assim, você olha para aquela rede olha para você. Mas não dá outra. Ela te chama, né? Nós fizemos uma brincadeira curiosa, Sérgio. Quando nós agora fomos abrir o Capivari, o maior desafio foi o quê? Eu não queria que o Dona Chica fosse um restaurante frio, dentro de um prédio que não tivesse, Então a gente quebrou a cabeça junto com a equipe, com a arquiteta, com a nossa responsável do marketing, de levar a natureza para dentro do restaurante, no Parque do Capivari. Eu estou no meio do centro turístico de Campos do Jordão, então o local para nós já foi muito apropriado, que foi na beira do lago. Então eu montei um pomar dentro do restaurante, dentro de vaso. Então arrumei uma jabuticaba de 4 metros de altura, plantei grume-chama, pitanga, tudo. Daí um dia a gente conversando, falei, mas espera aí, mas e a rede? Eu olhei, falei, mas não dá para colocar rede aqui, E aí foi o estalo, Falei, já sei, vamos colocar no teto. A gente montou um redário no teto. O problema é que até agora ninguém conseguiu deitar nela. Mas tem lá. Se quiser. Mas tem também. Enquanto isso aqui, você não quer fazer as ondas? Isso aqui dá pra gente... Vamos comemorar aqui? Vamos aqui, não. Aqui é aquelas ondas. Você mesmo. Você vai conseguir aí? É a sua primeira vez. Olha lá. Vamos lá. Tribuneiros e tribuneiras, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, mas vai lá, ative o sininho do YouTube agora. Não fala, daqui a pouco eu vou, porque você não vai. Você vai esquecer. E ao invés de você ficar assistindo Netflix toda hora, assista o TribunaCast. Olha os convidados que nós trazemos aqui, a responsa que é pra gente nessa terceira temporada do TribunaCast. Estamos em 7 países. Eu não sei por lufas o que eles falam, mas nós estamos em 7 países, segundo a nossa parte técnica. Nós tivemos aí, e eu estou devendo esses números para vocês, mas assim, eu acho que vale a pena o nosso testemunhal, E é muito bacana, acho que a gente está falando da Vila Santa Maria, da vinícola, então o marketing deles lá, nós fizemos uma entrevista aqui, porque já tinha vindo a Celinha e o Christian primeiro, e nós fizemos o segundo tempo, da vinícola com o Guto Carbonari aqui. Foi espetacular, sensacional, ele valorizou muito a questão dos produtos, da Serra da Mantiqueira, e eles fizeram uma surpresa ao TribunaCast. O pessoal, todo o departamento de marketing lá, inclusive mandar um abraço para o Marcelo, lá de Campinas, eles foram fazer a medição do nosso programa. Que medo! Os caras fazendo a medição do programa para testar onde foi isso aqui, quantas besteiras nós falamos aqui. E eles nos mandaram todo um relatório sensacional. Os números, os apontamentos, a presença do Carbonari, dos apresentadores, perfil por perfil, sabe assim, nós tivemos em uma semana aproximadamente 9.000 pessoas
que viram o programa, né? O nosso programa aqui. E audiência, a gente só tem que estar feliz e agradecer a você. Nós estamos engateando ainda. São dois. Você vai ver, nós vamos dominar o mundo. Daqui a pouco, assim, nós não somos o Podpah, mas nós somos o Tribuna Cast, entendeu? Aqui. E outra, da cidade mais charmosa, mais bela, que eu costumo dizer, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Sim. E quando você vai lá para São Paulo, qualquer outro estado, quando você fala que é Campos do Jordão, Anderson, né? Você já teve essa experiência em algum lugar e falou, olha, eu sou de Campos do Jordão. Opa! Que legal! Olha só! Pega isso aqui, tribuna, pega isso aqui, Gu. Foi muito legal. Foi muito legal. Ele conseguiu, do nada, enquanto eu enrolava. Aqui quer uma tacinha? Não, Opa, toma peraí. aqui, ó. Tá Tá Pra não quente, derramar aqui, ó. Deixa eu tirar o casaco. Quer um pouquinho aqui? Vamos lá. Nós estamos aqui comemorando. E eu acho que é muito legal. Isso aqui vai ser um. Vai Vai ser viralizar. uma estreia, né, Isso cara? aqui, a gente precisava do Calazans para viralizar. Gostei disso aqui, ó. Coloca aqui, ó. Vamos lá. Ele Viralizar. falou pra mim abrir, já tava aqui assim. Meu Deus do céu, ele me deu um susto aqui, Anderson, enquanto tu conversava. O mais legal é o seguinte, além do bom. mosquitinho que estava aqui, além do mosquitinho que acho que resolveu ir embora, acho que ele ficou meio com vergonha, nós temos o Calazans. O Matheus Calazans estreando, fazendo a Gente. estreia no Tribuna Cast, pois ele vai Tomando um limpar banho tudo isso aqui, vai espumante. Vou limpar. tomou um Isso banho. aí, é. Eu quero brindar aqui, ó. Saúde. Por favor. Saúde. Saúde. Nós temos aqui todos os produtos ali. Vamos falar mais duas questões aí. Nós estamos aí estourando o nosso tempo, mas é porque o papo é muito bacana. Quando o papo é Muito legal, bom, quando a muito bom. resenha é legal, espero que você esteja gostando. Sim. Quando a resenha é bacana, então a gente faz questão de estender assim um pouquinho para a gente poder estar apresentando os produtos e aí o cara volta sempre, né? O cara volta semana que vem, depois da outra semana, sempre trazendo um monte de coisa boa, coisa gostosa para a gente aqui, da Dona Chica. Anderson, você faz parte aí da Cozinha da Montanha, é isso? Cozinha na Montanha ou Cozinha da Montanha? É a antiga Cozinha da Montanha, tá? Nós tivemos aí uma mudança de nome, tá? Há pouco mais de 5 anos, viramos Cozinha da Mantiqueira. A Cozinha da Mantiqueira. Da Mantiqueira, Perfeito. exatamente. Sou um associado da cozinha e, na verdade, agora eu assumi novamente a presidência da cozinha, tá? Eu estou sucedendo aí o Ike do Mercearia, que estava... Grande Wiki, um abraço pro Wiki. Sensacional. Eu fui o gestor antes, veio o Ike, agora eu retomo aí, né, na frente aí da associação. Hoje nós somos 29 restaurantes da cidade, no qual a gente fomenta aí, né, toda a atividade gastronômica da cidade aí, né, com produtores, procurando negócio, criando festivais e tudo mais. Hoje a gente está novamente aí. Temos uma cadeira no Contour, justamente, que nós somos a entidade, né, da gastronomia mais representativa aí hoje aí em Campos do Jordão. Nós falamos aí do Sidney Isidro, né? Sim, o Sidney é um grande parceiro, grande amigo aí. Grande amigo. Tem Grande aqui com a amigo gente. mesmo. Você sabe que esse bondinho aí foi ele que nos deu aí. Tem um bondinho aqui que figura aqui a imagem aí. Ele fez questão, ele esteve aqui, estava eu, o Benilson Toniolo, conversando aí, sabendo um pouco mais aí do Grande Sidney. amigo, grande amigo. É um parceiraço, né, meu? Ele é um grande... Um cara que acredita também, assim como você, assim como nós, Sim, de claro. Campo, acredita em Campos do Jordão. Eu digo que ele foi um grande presente para Campos do Jordão. Foi, a gente né? ter uma pessoa como ele hoje na cidade, toda engajada, trabalhando aí por todos nós, né, à frente do turismo, acreditando no turismo. A gente só tem que agradecer, né, ele ter escolhido a nossa cidade para empreender, para montar os seus negócios, para morar, né? Hoje ele praticamente mora aqui, fica mais tempo aqui do que nos seus outros negócios, né? Temporada de inverno de Campos do Jordão 2025, cidade maravilhosa, com tantos e tantos turistas. Você que ainda não veio, já aproveita aí, já vai direto lá na Dona Chica, entendeu? Vai lá pro Horto lá, já. Você vai chegar lá, você vai chegar na Dona Chica, você vai se encontrar com o próprio Anderson. O cara vai estar lá. Você pensa que ele fica só nos bastidores, tal. Pô, o cara já foi pra cozinha, meu. Você vai ainda pra cozinha, não vai? O cara vai pra cozinha, meu. Você vai encontrar o cara ali, ele vai na sua mesa, entendeu? Saber o que você quer, na verdade, que os caras vão fazer de tudo aí pra...
tanto o pessoal de Campos do Jordão como o turista aí, o tratamento VIP maravilhoso. E a gente, eu e o Calazans, que a gente não é bobo, cata preta também, a gente vai dar umas carteiradas. A gente vai dar umas carteiradas, vai chegar lá metido. A gente vai chegar lá, vai estar com beija-flor lá junto. Na lá. mesa, E né? O sem beija-flor celular, na hein? mesa. Sem celular. Sem celular. O que tem aí? Temporada, nós estamos aí em plena temporada de inverno de Campos do Jordão. Que dica que você dá aí pro teu convidado, pro teu amigo que vai lá consumir os produtos da Dona Chica, aproveitar não só a questão dos produtos, mas do ambiente, de toda a estrutura, toda essa família que você oferece, esse carinho de família, carinho de vó que você oferece para esse pessoal. Hoje o Dona Chica, na verdade, não é só o horto, né, Sérgio? Sim. É um pacote completo, né? Então, eu costumo dizer hoje, se você busca essa conexão com a natureza, tá? Parque Estadual de Campos do Jordão, que é a nossa primeira unidade, maior unidade. Mas se busca uma área rural, nós temos o Dona Chica na Horta, né? A gente falou pouco dele, o Dona Chica na Horta. É um conceito, né, que os americanos chamam, né, de farm to table, né, que é do campo à mesa, se houvesse uma tradução, né, onde você colhe o alimento e praticamente já produz ele ali mesmo, porque o Dona Chica na Horta não é um restaurante que tem uma horta, é uma horta que tem um restaurante, né, porque nós temos os canteiros de horta, todos em volta, né. E aonde que é? Só para ressaltar, nos Melos? No bairro dos Melos, Bairro dos exatamente, Melos, tal. né. Fácil chegar lá, tranquilo, turista mesmo. Tudo o asfaltado Waze hoje ali. em dia, hoje Sim. está, né, não só Campos do Jordão, Santo Antônio do Sim. Pinhal, ali na região dos Melos. E agora o Dona Chica Capivari, um fim de tarde, noite, que até então... Um happy hourzinho lá. E à noite que a gente não tinha esse serviço, né, Sérgio? É onde está localizado lá no Capivari? É no Parque do Capivari. Tá. No Parque do Capivari. E a gente ganhou um esse aí, presente sim. da roda gigante no nosso quintal. Então fica na beira do lago com a Que roda é recente, gigante. na verdade, bem recente, né? Sim, 2 meses e E meio. aí, você né? já pôde perceber aí, em termos conceituais, assim, o público, o perfil, as pessoas vão procurar lá, tá bem lá? Tá bem. Lá é um local de muito fluxo, Sim. fluxo intenso. Mas a gente tem o nosso cliente também indo atrás de nós, e eu acho que isso é muito legal. Né? A gente tem um índice, né, que a gente fala em administração, de recompra muito alto, o retorno do nosso cliente, e a gente começou a perceber algo curioso, que eu não acreditava. A recompra durante a estada dele. Então, ele almoça num dia no horto, no outro dia ele vai no Capivari. Legal. Eu já tive casos. E a gente tem um fator, Sérgio, que acho que a gente não mencionou, que vale a pena a gente falar. O Dona Chica é família. E a nossa família cresceu. Hoje a nossa família transcendeu. Nós temos famílias multiespécies, ou seja, o pet faz parte da família hoje. Ótimo você ter mencionado. E a gente lançou uma vanguarda. Eu vou falar em Campos do Jordão, mas confesso para você que eu não vou transcender a nossa cidade, porque não posso afirmar isso, mas eu não conheço outra casa. Nós lançamos um cão d'Arpio no nosso restaurante, no qual eu cozinho para cachorros, entradas, pratos principais, sobremesas e coquetéis. Tá? Isso a gente já lançou há 2 anos atrás no Horta. A gente foi reconhecido pelo TripAdvisor como o melhor restaurante pet friendly do Brasil. E nesse mesmo ranqueamento do TripAdvisor, a gente ficou em 13º do mundo. Tá? Então, nós temos todo um protocolo para atendimento a cachorros. Então, o cachorro chega, ele é recepcionado com uma caminha, é servido água fresca. Daí tem o cardápio, se alguém quiser, tem a conchinha, tem o risotinho com truta, tem pudim de colágeno. Que show! Drincão. Então a gente criou isso aí. O horto é proibido, pet. Sim. Por ser uma reserva ambiental, existe uma lei federal que restringe a entrada de animais domésticos em unidades de conservação ambiental. Mas o Capivari e o horta é possível, então. E é bom você ter falado isso. Quando você fala Capivari, Tribuneiros, você que não conhece ainda Campos do Jordão, sim. Quando a gente fala Capivari, a gente tem um entorno, por isso até que eu perguntei aonde, né, no Capivari. Na verdade, nós temos o Capivari, que é o nosso bairro de
né, cartão, um dos cartões postais de Campos do Jordão, e o Parque Capivari, que é onde está localizado, né, o Dona Chica, que na verdade, é uma junção que fizeram, e foi muito bem elaborado ali, né, porque tem aquela concha enorme, aquela concha acústica, tal, onde tem shows, tal. Festival de inverno, né? Festival de inverno. Você falou da roda gigante, você está realmente ali, né, numa baita roda gigante ali. Muito bacana. Cara, que legal, que legal. Então, Bom, tribuneiros, você viu aqui, ó, que nosso Calazans conseguiu, ele estreou no TribunaCast, né, nos dando aqui um susto. Eu tenho certeza que o Cata Preta ali deve estar rindo até agora lá, porque aí ele vai fazer os memes, vai viralizar isso aqui. Eu nunca vi um cara, Cata Preta, abrir uma champanhe sem avisar. Nunca vi. Sem avisar. O cara quase me matou aqui. Eu conversando com o Anderson. O cara quase me matou aqui. Fala um pouquinho aqui. Champanhe também tem a marca aqui, né? Isso aqui não é um champanhe, é um vinho. É um espumante, né? Um espumante, né? Nós temos um regramento aí. Muito bom, hein? No mundo do vinho aí que só pode ser chamado de champanhe o espumante produzido na região de Champagne, na França. Opa, boa dica. Mas esse esse jornalista, ele é muito ignorante. Jornalista não entende porcaria nenhuma. Tribuneiro. Vocês acham que eu entendo do negócio? Olha só, mais uma vez, só pode ser chamado de champanhe? O espumante produzido em Champagne, na França. É lógico. Como que a gente não ia saber disso? Pô, cara. Muito legal. Mas aqui, na verdade, assim, é um grande parceiro nosso, Sim. desde a abertura do restaurante, que é o Luiz Porto. Sim. Tá? Ele produziu um período aqui na região, agora ele foi para um pouquinho mais distante, está em Tiradentes, mas ele sempre foi um produtor, e aí nós fizemos essa co-produção com ele, Legal, a rotulagem bacana. de alguns espumantes e vinhos Tá fazendo nossos. sucesso danado. Né? Bastante, né? É um vinho nosso da Mantiqueira, a Syrah, né? Que é, no caso, a uva do tinto, que é a grande uva da Serra da Mantiqueira, que depois que foi descoberta aí a poda invertida na região né, que é a colheita de inverno e tudo mais. Falamos muito sobre isso, muito legal. A nossa região virou uma grande produtora de vinhos tranquilos e espumantes aí, então não podia faltar, né, um produto com Dona Chica, né, pra gente Com ter certeza. no dia a dia lá. E, mais uma vez aí, temporada, como é que o pessoal faz? Vai ter que estar reservando lá, né? Mesas ali no Dona Chica, né? Como é que está aí o processo? Nós temos, sim, Como é que faz para entrar em contato, para fazer a reserva? As nossas reservas são feitas diretamente pelo nosso site, tá? No www.donachicarestaurante.com.br. Pode repetir, por favor. www.donachicarestaurante.com.br. Lá nós temos todas as unidades onde você pode selecionar qual você quer, tem um cardápio, tem as opções. Já tem o cardápio ali, o cara já pode até escolher o cardápio ali no site? O que ele vai querer e tudo? Nós temos as opções também de reserva pelos nossos Instagrams, cada unidade tem seu Instagram próprio, né? Então, no Instagram? Isso, então a unidade do Horto Florestal é @Dona Chica Restaurante, do Parque Capivari, @Dona Chica Capivari, e o Horta, @Dona Chica na Horta. Lá temos os links para as reservas também. Mas atendemos também por ordem de chegada. Não precisam também ficar só presos por reserva. Quer um conforto maior, quer ter a mesa garantida, faz a reserva, tá? Ainda bem, nesse período a gente tem bastante fila de espera, né? A casa sempre cheia, mas nós atendemos igual coração de mãe, a gente vai recebendo sempre. Quais os projetos aí para o futuro, além da questão das franquias que você já disse e tal? Nós estamos tendo aí, Campos Jordão será extremamente potencializado no sentido de novos atrativos aqui, né, que vão surgir, altos investimentos para Campos do Jordão. Você falou, a gente tem tudo aqui em Campos do Jordão para oferecer para você, nosso convidado especial, nosso visitante. Trabalhamos aqui para Campos do Jordão, para o nosso povo, para o povo local, para o consumidor local, mas também trabalhamos em especial aí para você, que é o turista que vem aí conhecer as maravilhas. E eu tenho certeza, Anderson, o cara que vem para cá, o cara volta. O cara que bebe dessa água, você falou da água, o cara que bebe dessa água, meu amigo, o cara volta.
Com certeza, O cara né? volta, o cara avisa, o cara faz uma baita propaganda lá pro outro. Aí eu fui lá e tudo mais, adorei, vai você também. Isso é muito importante para nós. O livro, o que, que nós constamos aí? Eu tô vendo que tem um livro aqui. Esse livro aqui foi na minha gestão anterior, Tá? que nós fizemos em parceria com o nosso grande amigo Bocato, né? Uhum. Que foi o Sabor da Montanha. Deixa eu mostrar aqui na tela, ó, Cata Preta. Vamos lá. Esse aqui é o... Olha só, muito Aí, bacana. na verdade, Olha é só. a nossa página, né? No qual nós temos a... Sabor da Montanha. Isso. E aí a gente... Bacana. nós convidamos, né? Todos os restaurantes associados. Legal. Produzimos receitas dos restaurantes. Muito Tá? bom, viu? Então, fica essa dica aí, até como um presente para entregar para a cidade, Sim. né? Como é que faz para adquirir aqui? Os restaurantes Os restaurantes conveniados todos tem ali? exatamente, Tá. tem. Beleza. Porque aí a gente contempla todos os chefes de Campos do Jordão, não só, Perfeito. né? Então nós vamos, todos os chefes da Associação Cozinha da Mantiqueira, né? Bacana, bacana. Você sabe, Odas, tudo que você traz aqui não volta, né? Você sabe, né? Eu sei, mas, Você mas sabe ele- que mas nós isso é temos um aqui grande vários. presente que veio Nós pra temos vocês. aqui, ó, o Aref que veio aí, o Toriba. Temos também ali o Ricardo Castelfranco fez um. Grande amigo. Nossa, é uma obra de arte ali quando ele veio, 40 anos, né? Sim. Fotografando o jordanense, fantástico, assim, ele deu uma aula, e a gente ficou vendo, assim, sabe? Eu tenho 25 anos de Campos do Jordão, fui muito bem acolhido aqui, né? Eu vim de São Paulo, fui muito bem acolhido, não é fácil, bem acolhido não. Truda, vocês são tipo mineiro mesmo, vocês são mineiro, porque o jordanense aqui é desconfiado, cara. Você chega aqui, o cara fala, o que esse cara quer e tudo mais, mas depois, assim, a gente vai apresentando o trabalho e tal, e vai ficando... E eu sou muito grato por Campos do Jordão, porque, na verdade, engraçado, dizem, a gente completa os 50 anos, o cara fala que você está na metade da vida. Que pretensão, né? Achar que com 100 anos você vai ficar mais 100 anos. Na verdade, assim, vamos colocar que metade da minha vida, né, é em Campos do Jordão, onde eu aprendi a amar e respeitar o seu povo, né, e trabalhar pela sociedade com o Jornal Tribuna. E agora nós todos aqui imbuídos, nossos colaboradores, Calazan, Benilson Toniolo, Adriana Hag, Carlos Rosa, Tiago Lima, tem o Cata Preta, Guilherme Cata Preta, Douglas Fagundes, Arno de Strass, Fabinho Rotelli, Ivo Strass, todos nós aqui, junto com esse projeto, graças a Deus, graças a eles que investiram a bagaça, para a gente poder estar aqui também dando a nossa contribuição. E são muitas histórias aqui, são incontáveis histórias de muita gente boa que veio aqui. Inclusive, aqui nós teremos a presença, nós estamos aqui, você podia estar aqui, vai ser da tua área, que é a Monja Cohen, que vai retornar para cá para a gente poder estar conversando com ela. Esse ano eles estão montando aí uma baita estrutura bacana. A gente quer saber um pouco mais aí do que está rolando. Também a fundação, toda a equipe da Fundação Leia Maria Aguiar, né, com o Cardê, porque a gente estava falando aqui, né, de tudo que Campos do Jordão oferece. Poxa vida, você tem um museu, você não imagina, tribuneiros, a magnitude. Nós ainda não temos conhecimento do que isso provoca a Campos do Jordão. O Museu da América Latina, uma coisa espetacular. Espetacular, não só para você ver carros, tem muita coisa lá, mas não vou ficar fazendo spoiler aqui. Não vou chamar o Goshima para vir falar aqui, o Luiz Goshima, para vir falar com a gente sobre o Cardê, que foi inaugurado em novembro do ano passado. Querido, última coisa, a gente pode experimentar? Claro. Muito obrigado, eu estava esperando isso aqui. Vamos aqui, muito obrigado. Eu estava aqui de olho, que o Anderson estava falando, e eu já falei, caramba, né? Tanta coisa boa aqui, eu vou aqui, ó, eu adoro fazer isso aqui. Parece a Ana Maria Braga, porque a Ana Maria Braga foi lá na Dona Chica, lá, o pessoal lá, foi, não foi? Foi, exatamente, nós tivemos uma visita. Eu tô parecendo a Ana Maria Braga, aqui, ó. De onde veio esse Explica queijo... pra gente o que eu tô comendo, por favor. Tá, isso aí é do nosso amigo Bolderini, Felipe Bolderini. Nem ofereci pro nosso... Ofereceu, mas já pro peguei, nosso... não se preocupe. Pro cara que abriu a garrafa aqui. É, de Pindamonhangaba, tá? Ele produz aí o queijo malacacheta, alguns dos queijos que nós servimos. Né? E nós temos todo um movimento do trabalho queijeiro da região, com leite cru. Tá? Então, hoje a Serra da Mantiqueira tem vários produtores. O Felipe é um parceiro nosso, né? O Bolderini, com malacacheta, mas nós temos o nosso grande amigo Manuel
Barroso, com o Miguel, que são os portugueses reclusos aqui da Mantiqueira produzindo. Queijos maravilhosos vindo aqui da região de Alagoa também. Então, nós temos muita coisa bacana E isso aqui, Tribuneiro, às vezes você não conhece nada da região aqui, e eu tô aprendendo a conhecer aqui. Quando o Anderson fala aqui do... Isso aqui é o tomate? Isso é a geleia de tomate de árvore. Isso aqui, cara, conta um pouco a historinha da geleia aqui. Olha que delícia. Dá uma olhada. É, tomate de árvore. Isso, é isso. Isso aqui cai bem com o quê? Isso aí com queijo, né? Ele Queijo? é bem ácido. Opa, peraí então, ó, peraí. nós trouxemos aí. Peraí, ó. Morra de inveja, morra de inveja, que eu adoro. Essa é a parte que eu mais gosto, que é a parte que eu como. O cara já me derramou um monte de vinho aqui. né? Eu só não vou para debaixo da mesa, mas o negócio aqui é excelente. Meu, experimente isso aqui. Pô, claro, desse aqui pra mim. Não, por favor. Com certeza. Tomate. De árvore. Como é que foi essa descoberta aqui do tomate de árvore? Na verdade, não foi uma descoberta, né? Isso aí pra mim era coisa de infância, né? Nós tínhamos o hábito, o tomate de árvore tinha em várias casas, pés aí, né? Que é esse fruto aqui. Aqui eu tenho ele cortadinho aqui, Deixa eu ó. mostrar aqui para os tribuneiros. Isso. Isso Caso aqui? vá comer, só come uma polpa, não come uma casca. Né? E eu comia isso muito na minha infância. A gente pegava isso, misturava junto com o arroz, com o feijão, para comer misturando. E quando eu abri o Dona Chica, eu quis trazer esse sabor de volta para as pessoas, né? E foi curioso essa história, Sérgio, porque eu fui, coloquei lá e eu costumo até brincar que foi quando o certo deu errado. Por quê? Deu certo, os clientes começaram a pedir e eu não tinha onde comprar. E aí eu cheguei em um período que eu andava em Campos, quando eu via uma árvore na casa de alguém, eu batia a palma e falava, você não me vende o tomate, né? Eu tive uma triste ilusão, plantei 5 árvores na minha casa e falei, mas eu vou ser autossuficiente. Não deu certo. Não produzia nada, né? Hoje a gente consome mais ou menos uns 70 quilos por semana de tomate de árvore. E o que mais me orgulha é o quê? Hoje eu tenho 2 produtores rurais que produzem exclusivamente para nós. Quais são? Vamos lá fazer uma. Nós temos o Éder, que nos produz, né? Que produz aqui na região do Charco, e o Carlão, um pouquinho mais afastado, na região de Piranguçu. Então, eles me produzem. Era um fruto que estava sendo esquecido, e hoje é sustento para a família. Isso eu levo muito a sério. Tá? A gente levar desenvolvimento, economia, rentabilidade para o produtor rural, tá? Para ele ter orgulho de produzir as coisas, e a gente fomentar economicamente ele também. Tá? Se hoje a gente tem favelização nas cidades, porque a gente não valorizou esses produtores no passado, eles precisaram sair das suas terras para poder ganhar sustento. Então, é algo que a gente valoriza muito, dar luz para esse produtor rural, valorizar. O tomate de árvore é um case na nossa. Eu costumo dizer, quando eu sento para negociar com uma Coca-Cola, eu sou um leão. Né? Eu quero negociar preço, peço patrocínio, tudo. Mas quando o Anderson vai comprar o tomate de árvore do Carlão, ele é um gatinho. Né? Tá, que daí, porque eu chego, Carlão, quanto tá o quilo de tomate essa semana? Antes tá R$4. Eu vou lá e pago. Aí passa um pouquinho, Anderson. Agora eu tive que aumentar, tá? R$7. Você vai lá e compra. Tá bom. 10, a gente chega a pagar 15, eu cheguei a pagar R$20 o quilo. Mas eu sei do sacrifício dele acordar cedo, faça chuva, faça sol, produzindo esse alimento. E se eu quero ter algo diferente, eu tenho que também oferecer produtos diferentes. Perfeito. Tanto na qualidade, quanto também um pouco na raridade, né? Daí eu tenho um chefe de cozinha amigo meu, que certa vez ele viu, né, a gente fazendo, eu não sou dono do tomate de árvore, todo mundo pode ter, e ele colocou no cardápio do restaurante que ele trabalhava o tomate de árvore numa determinada produção. Só que daí ele começou a ter uma dificuldade de comprar. Aí, natural, porque eu também tive essa dificuldade, né? Daí certa vez ele foi na feira, na banca do Carlão, eu queria comprar tomate de árvore. O Carlão virou e falou assim, não tem. Só que ele olhou, tinha 4 caixas de tomate no fundo. Falei, mas e aquele lá? Não, aquela é do Anderson.
Né? Você Não, vê- mas vende um pouco para ele. Não, aquela é do Anderson. Você vê a valorização. E ele fala o seguinte: sabe por que que é do Anderson? O Anderson compra o ano todo E do começo do nosso e trabalho, tudo. acompanhou. Então, assim, muitos pares às vezes vêm, Sim. de quem que você compra? Eu compro do Carlão. Ah, mas ele não vende para mim. Daí é uma questão dele com você, daí eu não posso. É. Mas por que que você também não ajuda a fomentar um novo produtor rural? A ele produzir alguma coisa exclusivamente para você, né? Ou um outro produtor de tomate, né? A gente tem que entender que a gente tem... Se eu quero ter diferenciais no meu cardápio, eu tenho que ser diferente também na abordagem com as pessoas. Perfeito. Então, isso a gente valoriza muito, sempre valorizou muito em cada um desses produtos. Seja no mugango, seja, né, no brigadeiro de capim santo. Gostei disso aqui, ó. Não. Brigadeiro. Esse é seu Você precisa presente. experimentar isso aqui. Não, viu? isso aí fica de presente para você. Poxa vida, ó, Isso aqui a gente toda- adora. Eu tava tentando dar esse sinal aqui pro Anderson, que eu tô quase guardando aqui, ó, Não, as mas- coisas aqui, ó, aqui, tudo. Você tá arriscado também, hein? Você que vem chegar aqui na mesa do Tribuna Cast, entendeu? Poxa, o que trouxe? Não vai levar, não. Nós vamos Vai ficar pegar por aqui, tudo. né? Cara, que legal, Anderson, que bacana. Tudo é muito, muito genial. Anderson, muito obrigado, cara. Você nos deixa muito felizes. Parece que desde lá atrás, desde o espetinho, meu. Fez parte da história de Campos do Jordão, desde lá atrás, desde os seus 13 anos trabalhando, desenvolvendo. Você é um cara, nem precisa dizer, você é um cara que acredita muito em Campos do Jordão. Né? Você tem essa. E você acredita no povo de Campos do Jordão, no potencial, né? No turista, ó, não é à toa, os investimentos aí é grana, é investimento, você tem que ter capital para você acreditar ponto a ponto, para você ter grandes marcas, para você valorizar o produtor regional da Serra da Mantiqueira, entendeu? É porque você viveu tudo isso também. Então você, da questão lá das 4 caixas de tomate, né? Tomate de árvore lá, é porque você acreditou no cara desde o começo. Então você teve pessoas que acreditaram em você desde o começo. E veio justamente essa questão da crise na saúde, né? E você louco também fez do limão uma limonada, conseguiu aí tentar. E eu sei que nem amortizou, nem amenizou. Mesmo você entregando aí para Campos do Jordão inteiro as marmitecas, mesmo porque, além dos produtos de qualidade, você tinha todo um cuidado para entrega, né? Você apenas se manteve e acreditou para chegar onde chegou. Então, cara, sucesso. Sucesso para você. Obrigado. As portas do Bulacast estão abertas sempre para você, quando você quiser. Não esquece que a gente vai dar carteirada pra caramba nessas festas juninas que você faz, entendeu? Lá da Dona Chica, lá do Horto também, lá na horta. Na horta, né? Como é que chama lá? Horta. Dona Chica Dona na Chica horta. na Dona horta. Chica na horta. Aonde mais? Dona Chica no Horto, Dona Chica na Horta e agora Dona Chica Capivari. Dona Chica Capivari, ó. Parque Capivari ali, ó. Você vai encontrar Dona Chica lá. Todos os produtos maravilhosos. Mas por último, um prato quente lá pro turista agora. O cara vai chegar agora na Dona Chica. O cara tá morrendo de fome. O cara tá com a família. O cara tá com 10 anos da família ali. Todos os periquitinhos. Querendo comer. O que você vai... O cara tem um cachorro também. Aí. Não no horto. O cara vai lá na Dona Chica na horta, né? Sim, Então, sim. e aí, o que você vai oferecer ali pro cara aí? A gente tem diversos pratos, tá, Sérgio? Eu poderia falar da paella da montanha, que é um prato clássico nosso picadinho, Picadinho. né, pá. que o pessoal gosta muito, algumas das sobremesas, o brigadeiro de capim santo, o cheesecake com geleia de tomate de árvore. Mas tem um prato que a gente tem um carinho muito grande, não é bem um prato, é uma entrada, é um petisco, que eu acho que nunca pode faltar em nenhum dos nossos serviços, que é o nosso pupurri. O que é o pupurri? A gente foi criando alguns bolinhos nossos, nessa nossa história, nessa nossa jornada. E daí eu lembro que um dia um cliente chegou e falou assim: eu queria comer seus bolinhos, mas eu não queria uma porção de um bolinho. Você não faz um pupurri de algumas coisas? E virou pupurri e virou um clássico. O que é esse pupurri? Né? Algum
né? Hoje você citou algumas pessoas aqui que sempre falam, Anderson, você mexe em qualquer coisa no restaurante, mas não mexe no pupurri, nesses bolinhos. É o nosso bolinho de chava-porco, Opa, nossa. nosso bolinho de pinhão, Muito bom. tá? Sensacional. Bolinho de truta, porque é um clássico de Campos do Jordão, e principalmente do Horto, porque a truta é o primeiro local no Brasil que se tem truta, é o Horto Florestal, então pra gente é quase uma obrigação ter, né? Tem uma plantinha que a gente serve lá, que é uma brincadeira muito grande, né? Que é uma punk, o peixinho da horta. Punk, para quem não sabe, são plantas alimentícias não convencionais. Então ela tem um formato de peixe, mas não é peixe. É uma Sim. planta, a gente serve o peixinho de horta e coxinha. Coxinha não tem que explicar, coxinha tem que ser boa só. Tá? Então a gente tem essa entradinha que é um clássico do Dona Chica, todo mundo faz. Tudo produção própria. A gente hoje tem uma mega produção desses salgados, tudo feito de forma artesanal, um a um, com muito cuidado e principalmente muito carinho para entregar para todo mundo lá. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, eu sei que vocês gostaram. Eu sei que vocês estão com água na boca. E vocês sabem também muito bem que a gente só sai daqui quando terminar tudo. Esse aqui é meu, né? Pra variar, né? Os caras ficam assim, ó, a parte técnica lá, fala, cadê o meu? Cadê o meu? Esse aqui é meu. O Calazans, obrigado, Calazans, Imagina, por que essa isso, estreia. foi um Fico prazer, muito foi um feliz que prazer. você tá. Espero que você volte. E a gente vai sempre pedir para você abrir aqui as Nossa. garrafas. Quando o pessoal for trazer, a gente vai pedir sempre para você abrir. Porque você deu um efeito no tribunal. Não. Nunca na vida Mas, isso ó, aconteceu. eu- Fez um efeito aqui que Eu o tenho Anderson que se falar que ele assustou. me trollou. Todo mundo, o tribuneiro lá falou: caramba, o que tá? Tá chovendo lá, meu. Mas não era o Calazans tentando abrir uma garrafa. Mas ele me trollou, que ele Não, falou não, pra abrir e continua conversando. Meu Deus do céu, mas ele deu um banho aqui na gente. Mas você vê a compostura, a gente continuou firme e forte aqui. Não aconteceu nada, Nada. né, Sérgio? Tribuneiros e tribuneiros, muito obrigado por vocês aí, por vocês existirem. E vocês são a nossa razão de estarmos aqui na terceira temporada do TribunaCast. Entre lá nas nossas plataformas digitais. Obrigado, Cata Preta. Muito obrigado a você, Amanda, que deu aí toda uma assessoria, aí, uma ótima colaboradora aqui do Anderson, nosso querido Anderson. Anderson, sempre que quiser, por favor, venha. Não esquece de não dar as carteiradas lá nas suas festas juninas. Tem mais festa. Qual é o projeto? Festa junina? Tem pamonha? Como é que é o negócio lá? Esse ano nós temos aí, estamos concluindo a festa junina agora. Aham, sim. Após a festa junina, nós temos o Rock em Roça no Dona Chica. Rock em Roça? Quando vai ser? Rock em Roça nós fazemos em outubro. Outubro aí, Rock em Roça? Antes do Rock em Roça, nós temos o Festival Tropeiro, que também fazemos. Opa, esse aí Esse é nós não bom, vamos esse perder, não, hein? Convidamos todas as comitivas a cavalo para irem a cavalo. Que bacana. Olha que legal. Uma festa tropeira como manda. E a gente está construindo um festival para o Natal aí que tá vindo coisa bacana. Tem algum spoiler? Ele vai fazer algum A spoiler ou gente ainda é quer projeto ainda? sempre resgatar as culturas e as tradições nossas aí. Então nós estamos Fechou. trazendo aí. Tribuneiros e tribuneiros, ficamos aqui com mais um programa sensacional com o nosso querido Anderson do grupo Dona Chica. O cara ó, é fera. Vai lá experimentar aí todas as delícias da Dona Chica, porque a gente que não é bobo nem nada, a gente vai experimentar aqui desse lado. Obrigado, Calazans, obrigado, Amanda, Cata Preta, Anderson. Prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado aí. Você que é um grande parceiro nosso. Sucesso sempre para você. Muito obrigado. Pra Muito todos obrigado. nós. Um abraço, tribuneiros. Até a próxima. Um beijo no coração de todo mundo.